Deus está para fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Mas essas grandes coisas estão vindo e estão para acontecer, porque pequenas mudanças estão acontecendo no meio da igreja. Eu tenho certeza e convicção disso. Eu sei que as pessoas que estão no nosso meio têm recebido de Deus e pequenas mudanças têm ocorrido em suas vidas. E essas mudanças, com o passar do tempo, vão se juntando e acumulando com o corpo, nós viremos e iremos ver grandes coisas da parte do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens que nós estamos pregando aqui na igreja e nas demais congregações sobre guerra espiritual. Nós demos início, há 15 dias atrás, quando eu iniciei, em Mateus capítulo 3, trazendo a introdução do joio no meio do trigo. Pastor Fernando pregou a semana passada, falando da proteção de Deus no meio desta luta, no meio dessa perseguição do inimigo. Salmo 91, uma mensagem fabulosa. Se você não esteve presente, ouça por favor, foi uma mensagem que ministrou, que nós não precisamos ter medo. Deus nos leva a lugares altos e nos protege, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade nessa série, porque é importante você estar ciente que nós estamos em uma guerra, amém? Tem gente que fala assim, eu não estou numa guerra. Quando você se inscreveu, através de aceitar Jesus, você automaticamente está numa guerra. Automaticamente o inimigo já te odeia. Eu gosto de irmãos que têm esse entendimento, que têm essa consciência de que eles não podem vacilar. Porque se vacilar, o bicho pega. Amém? Quando eu fui militar tanto na área do exército como militar policial, a gente recebe várias instruções. E essas instruções são dadas de tal forma que venha nos preparar para uma atividade real. Há momentos na vida militar que você fica ansioso para que, no nosso caso, eu fui militar, policial também, uma ocorrência de verdade venha. E você possa colocar em prática todo aquele conhecimento, toda aquela teoria, e venha vivenciar na sua vida o efeito de tal treinamento, de tal arma, né? Eu me lembro de uma das instruções que eu recebi, eu tinha um cacetete bem grande, estava na academia de polícia, e o sargento que estava nos instruindo, nos disse que nós iríamos para a rua, era um momento de conflito, e que nós deveríamos ser pessoas sábias, usarmos o bom senso. Eu coloquei a mão no meu cacetete e falei, eu te batizo agora, bom senso, né? Vou te usar bastante hoje, porque é assim que as pessoas nos ouvem. E naquele momento, porque estávamos numa guerra, a gente se acha no direito de usar qualquer estratégia que venha às nossas mãos, a fim de vencermos a guerra. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas quando um soldado está na guerra, ele acha que ele é justificado porque está numa guerra a usar todo tipo de armamento, todo tipo de recurso que vem às suas mãos, para poder efetuar a guerra e para poder vencer o inimigo. Eu quero te dizer que quando a gente recebe a instrução do nosso comandante, e nós recebíamos tanto no exército como na polícia, isso não era passado para nós. Mas nós, para justificar que eles não entendiam de rua, para justificar que eles não sabiam com quem a gente estava lidando, na verdade eles sabiam, a gente justificava as nossas mudanças de hábitos e de atos. Trazendo isso para o nosso meio, irmãos, isso é muito, muito comum. Nós estamos numa guerra, amém? Somos soldados de Cristo, sim ou não? Existe muita gente no nosso meio que usam armas que não são armas da nossa milícia. Que não usam armas propícias para um servo de Deus. Que usam armas que muitas vezes são armas do inimigo. Eu me lembro uma vez que um servo do Senhor pregou uma mensagem e ele usou esse texto de 1 Samuel, onde Davi derrota Golias, e Davi usa a sua funda, seu estilingue, né, para derrubar Golias, mas quando ele vai para derrubar e matar de uma vez por todas Golias, ele usa a espada de Golias e corta a cabeça. Ele falou assim, às vezes, momentos na vida, que nós temos que usar a mesma estratégia, a mesma arma do inimigo. E eu falei, epa, sinal de alerta no meu coração. É um perigo quando você coloca a mão nas armas que o inimigo usa. Porque Deus nos tem dado as nossas próprias armas, amém? Nós temos que ter consciência das nossas armas. E não nos envolvermos com as armas do mundo, do inimigo, e usarmos as armas que Deus nos deu. Há um texto, e eu projetei para aqueles que não têm
a palavra de Deus em suas mãos, que está em 2 Coríntios capítulo 10. Eu escrevi ela aqui para facilitar a gente ganhar tempo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 3 de 2 Coríntios 10. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. O que ele está dizendo? Nós sim vivemos na carne, temos um corpo, estamos no físico, mas nós não lutamos no físico. Amém, irmãos? Nós não lutamos fisicamente, a nossa luta não é física. Embora a gente está vivendo dentro de um corpo físico, a nossa luta não é carnal, não é física. É nesse contexto que ele está dizendo. Aí ele prossegue. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosa em Deus para destruir fortalezas. Diga assim, as minhas armas não são carnais. Nós precisamos de entender isso. Aí ele continua, essas armas são capazes de anular-nos sofias e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As instruções de Paulo são claras. Quando batalhamos como soldados de Cristo, temos que usar as armas que o nosso comandante nos fornece. Nós estamos falando de batalha espiritual nesses dias, irmãos. Nós estamos falando que nós estamos diante de uma guerra. Essa semana, as coisas que eu ouvi das pessoas que estiveram aqui no nosso meio são coisas terríveis. Paulo compartilhava conosco, eu tive pessoas no meu gabinete essa semana, pessoas que estão pensando em tirar a vida pelo simples fato de estarem no nosso meio. O diabo está atacando essas vidas, essas pessoas vulneráveis, as pessoas que não têm a Deus, dizendo para elas que não vale a pena viver, querendo ceifar a vida delas. E nós, como igrejas, temos armas em nossa mão para destruir essas fortalezas, amém? Para de uma vez por todas acabar com a artimanha do diabo em cima dessas vidas. O Senhor nos chamou para conquistar essa cidade, irmãos. Nós temos que lutar com ousadia com as armas que o Senhor nos deu. As armas são conhecidas por nós, são muitas vezes ministradas por nós, mas poucas vezes aplicadas. Onde se encontram as armas? Efésios, se você tem também uma Bíblia, ou se não tiver, puder acompanhar ali, capítulo 6, a partir do versículo 10, até o versículo 18, diz o seguinte o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Claramente, Paulo nos diz que não é carne, não é física. Nas religiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Homens que usam as armas que não são as armas dadas pelo Senhor Jesus, como mentira, acusação, falsidade, engano. Isso não são armas espirituais, irmãos. Ninguém vai vencer a guerra que nós estamos travando usando armas que não são nossas armas, usando arma carnal. Não queira justificar a sua atitude porque alguém fez, não é assim que você vence. Não é porque alguém te fez o mal que você vai fazer o mal dizendo, é assim que eu vou vencer. A mesma coisa que ele está fazendo comigo. O servo de Deus não vence a guerra assim não, irmãos. As nossas armas são diferentes, amém? As nossas atitudes serão diferentes. Paulo continua a partir do verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. É importante a descrição que Paulo nos traz. Ele usa a imagem de um soldado romano, possivelmente a autoridade mais exemplar naqueles dias de um verdadeiro guerreiro que estava ao alcance dele, para descrever que conforme existiam peças fundamentais na vida daquele homem,